Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez bem-vindos ao canal Arturismo com as últimas informações e, claro, reflexões sobre coronavírus, Covid-19 e o impacto no turismo a nível global. As coisas continuam a piorar dia para dia. A aviação de passageiros está a ser gradualmente substituída. Mais uma vez, basta olhar para o Flight Radar 24 por aviões de carga. E na Europa já se sente claramente a paragem da aviação e que vai continuar, é o grounding dos aviões, cada vez mais aeroportos alternativos a servirem de parque de estacionamento para os voos. O resto que acontece ainda, na maior parte dos casos e na maior parte dos países, já são os tais voos de resgate. A situação continua muito mal. Claro, voos de carga servem hoje também, felizmente, para carregar material médico de auxílio ao combate ao Covid-19, em que os casos continuam a aumentar um pouco por todo o lado, sobretudo agora na Europa e nas Américas, e o número de mortes também. Em relação às informações do dia, já falámos como é que as companhias aéreas vão sobreviver com pacotes de auxílio governamentais. Já falámos dos Estados Unidos. Muito provavelmente em Inglaterra isto vai ser polémico. Parece que nem todas as companhias aéreas poderão sobreviver à conta de ajudas governamentais. Isto é crítico, sobretudo no turismo português, porque o Reino Unido continuará a ser um grande emissor de turistas, ou pelo menos espera-se que assim seja, mas se houver uma destruição muito grande na oferta de voos do Reino Unido para cá, os preços não serão os mesmos e, obviamente, teremos quebras mesmo no longo prazo de turistas. Portanto, uma situação nada boa. Uma informação muito importante da Lufthansa, está aqui algures no computador, e que mostra bem o descalabro que tem sido a questão das reservas. Aqui está, as partidas dos aeroportos por região. Isto é uma investigação da Lufthansa Innovation Hub. Isto é referente às últimas 6 semanas, onde a única recuperação em relação ao período anterior foi na China, com mais 73% de partidas, muitas delas internas. China, que entretanto vai recuar. Muitos dos voos internacionais da China vão para a China, vão ser proibidos outra vez, porque os chineses estão com medo que hajam muitos casos importados de lá. Muitos deles são os chineses, nem são turistas, que estão a regressar agora à China e vêm contaminados com o coronavírus, têm que ficar em quarentena. Ora, para que não haja um descalabro tão grande, os chineses estão a decidir novamente reduzir o número de viagens. Voltando ao estudo da Lufthansa Innovation Hub, a Ásia, excluindo a China, nas últimas 6 semanas teve menos 53% de partidas nos seus aeroportos, mas muito pior é a Europa, menos 78% de partidas. Já os Estados Unidos são só menos 25%, desde logo porque há nos Estados Unidos muitos voos internos que continuam a operar. E depois porque as restrições não apanham as últimas 6 semanas, são só referentes às 2 últimas semanas. No caso da Europa, as coisas começaram a ficar pior há 4 semanas, há 3 semanas e, claro, como toda a gente sabe, nas últimas 2 semanas tudo foi parando. Muito bem, há também uma informação relativa ao Airbnb. Nos Estados Unidos há várias cidades, e nós vamos já dizer quais são, que as pessoas simplesmente deixaram de fazer alugueres turísticos porque não há turistas. As cidades de Nashville, Honolulu, no Havaí, New Orleans, Savannah, o mercado de arrendamento, tal como na Nova Zelândia e noutros sítios, está a explodir porque as pessoas optaram por colocar os seus imóveis novamente no arrendamento urbano. Isto fará com que finalmente as rendas
normais possam baixar. Ainda não há notícias sobre isto na Europa, mas seguramente que isto vai acontecer também na Europa. Pode ser o fator que leva a diminuir depois, no futuro, a concorrência no que diz respeito ao turismo. Mas isto é tudo ainda muito cedo para falar. Bom. Vamos então ver o que é que há mais. O aeroporto de Orly, em Paris, vai fechar no dia 31 de março. É normal. Há aeroportos que estão num autêntico apocalipse now. Ainda que estejam abertos, não têm clientela absolutamente nenhuma, cada vez mais. Ontem falávamos de Faro, apenas 4 voos, e provavelmente no futuro vai ser 1, 2 por dia e até dias sem voos nenhuns. A Rússia também vai proibir todos os voos internacionais, isto porque o número de casos na Rússia, apesar de não ser muito grande, mas as autoridades já se estão a precaver para que não aconteça o mesmo que ocorreu na Europa Ocidental. De qualquer maneira, continuam também notícias de demissões em todo o lado, não só no setor do turismo, é toda a economia que está afetada. Os resorts de ski na Europa e nos Estados Unidos, aqueles que ainda teriam neve nesta altura, estão completamente desertos também, portanto não há nada que possa escapar à questão da crise. E estamos a falar de quebras muito grandes, 70%, 80%, 90%. Em Itália, muita gente se lembra de um dos últimos vídeos na semana passada, onde falava já de 93% a menos de estadias hoteleiras. E é isto que vai acontecer, é isto que vai ser também, e pior ainda, o mês de Abril, e depois em maio logo se vê. Uma entrevista interessante do Presidente do Conselho de Administração e um dos cofundadores da Venture Republic, Kishi Bhatta, uma entrevista à Focusrite. Quem é Kishi Bhatta? Ou melhor, quem é a Venture Republic? O que é a Venture Republic? É uma empresa no Japão que se dedica a muitas coisas. Desde logo é uma agência de viagens online, que por sua vez também é dona da maior meta search do Japão, Online Travel, e também da Trip 101, que é uma espécie de guia turístico online e offline de Singapura. Tem publicações também em livros. Ora, muito bem, a situação é bem clara. Eles fazem um estudo sobre o que se está a passar e uma coisa que eles estão a monitorizar é o tráfego na internet na procura por viagens. Por exemplo, o Japão não é o pior caso, o Oriente e a China também não são os piores casos neste momento, mas a procura, por exemplo, nos Estados Unidos está menos 75%, no Reino Unido menos 80%, na Austrália menos 76%, a Malásia menos 82%, Singapura menos 70%. Então, isto são números nunca antes vistos. Porquê é que isto importa? Porque uma das coisas que define o futuro de curto e médio prazo é a procura. Na internet as pessoas começam a pesquisar viagens, na maior parte das vezes, ainda antes de reservarem qualquer coisa que seja, voos, hotéis, etc. Ora bem, quando a procura está neste patamar, já podemos imaginar que não há recuperação possível no turismo. É pena que destes dados, em relação à Europa, temos o caso do Reino Unido, é o único que aparece, mas é um bom indicador, porque o Reino Unido é sempre um grande proxy de viagens internacionais, como todos sabemos. Então, não há perspectiva nenhuma de melhora no turismo internacional nos próximos tempos. Muito bem, quinta-feira, 26 de março de 2020, ficamos por aqui. Não esquecer, por favor, de comentar, deixar um like, subscrever o canal Arturismo. Amanhã contamos estar de volta com mais um update diário, coronavírus e o impacto no turismo. Bem-ajam, saúde a todos!